Alô, bom dia, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Queria falar com a gente hoje sobre dor, sobre frustração. Mesmo através da dor, mesmo através da frustração, meus olhos devem estar postos no Senhor Jesus. Você já deve ter ouvido essa frase, talvez algumas mensagens ou pregações, e o que realmente ela significa. O que é esse meus olhos estarem postos no Senhor? Ele é um espírito, obviamente eu não consigo vê-lo, então como que os meus olhos podem estar postos nele? Isso tem mais a ver com o que ele pensa, o que está no coração dele, consequentemente na mente dele. Porque se eu não estiver ligado na mentalidade dele, eu vou acabar estar ligado nessa mentalidade das dificuldades, nessa mentalidade da dor. E isso vai me frustrar, isso vai me deprimir, isso vai me abater. E a Bíblia vai falar de setas e dardos inflamados do inimigo. E muitos dos nossos chamados problemas são justamente porque aceitamos as setas e os dardos inflamados do inimigo. Quando eu começo a ver como que o meu rei, o meu senhor, pensa, eu começo a ter uma nova mentalidade, ou seja, eu começo a mudar a minha forma de pensar. Quando Jesus chega logo após João Batista, em sua primeira mensagem ele já diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa palavra arrependei, ela quer dizer mude a forma de pensar. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus, ou seja, um novo reino, um novo domínio, uma nova majestade. Mude a forma de pensar e deixe esse novo reino, essa nova majestade dominar sobre você e não mais um outro sistema que já estava estabelecido sobre você. E a gente tem uma linha muito fina, uma linhazinha muito tênue, que é a seguinte: muitas das vezes eu aceito, eu quero essas boas novas de Jesus, e eu digo sim, yes, ok, e eu começo a pelo menos querer viver esse novo reino, mas eu acabo que minha mentalidade ainda está ligado no reino antigo, em outro padrão. Consequentemente, vão haver conflitos, porque não tem como o meu pé esquerdo estar num lugar e o direito no outro. Pode tentar andar aí pela rua com os pés, o esquerdo indo para um lado e o direito para o outro. Chances são que você vai cair, que você vai cair ou que você vai se machucar. Então, quando Jesus fala que é impossível seguir a Deus e seguir ao mundo, amar a dois senhores, é porque talvez ele tinha essa imagem em mente. Se eu não verdadeiramente acreditar no reino dele, ele expressa isso de forma que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ele diz que ele é a verdade e o caminho. Vai ser difícil eu caminhar em paz com Jesus. A gente vai lembrar que paz é uma commodity muito preciosa no reino de Deus. Jesus diz aos seus discípulos quando eles saem justamente para o que a gente chama de evangelizar, ou seja, quando eles saem para anunciar as boas novas desse reino que é chegado, ou seja, a mesma mensagem de Jesus, através de palavras, através de curas, sinais e maravilhas, para os outros cidadãos que ainda estão por aí. Ele vai dizer que se ao entrardes numa casa não for bem recebido, a paz que você deu, você a traga de volta, você a retire daquele lugar. Porque a paz que Jesus dá, talvez seja um jargão, não é a mesma que o mundo dá. O que ele quer dizer, na verdade, é que a paz que o rei, que um reino tem, é diferente da do mundo. Na paz do rei, do reino, eu vou viver em verdadeiramente paz, independente de dor, independente daquilo que está acontecendo comigo naquele momento. Eu sei que o rei cuida de mim. E à medida que eu entendo que eu não estou fazendo nada de errado, armatia, pecado,
eu sei que eu estou sendo trabalhado. E muitos de nós nos desesperamos, começamos a dizer coisas como: existe alguma coisa errada comigo, ou existe alguma coisa errada com fulano ou com ciclano. Por quê? Porque geralmente a gente não vê o que a gente chama ou entende de a vida deles prosseguindo, ou caminhando, ou progredindo. Mas eu queria te lembrar que uma flecha, para ela avançar, ela precisa voltar um pouco, para aí sim, finalmente, ela ser lançada. E o segundo ponto é que a flecha, ela não vai a lugar nenhum sozinho. Ela precisa que o arqueiro a direcione. Se Deus não direcionar e não te enviar, não tem como você ir, flecha. E flecha, fique tranquila, porque o fato de você estar parada não quer dizer que o arqueiro desistiu de você. Na verdade, na constituição do reino de Deus, que você chama de Bíblia, vai dizer que ele jamais desiste de um de nós. Uma vez que você é cidadão desse reino, uma vez que você acreditou que ele é o rei, que ele fez o que fez para poder te dar o direito à cidadania, a esse novo reino que foi naquela cruz, através do sangue, da morte e ressurreição dele, você agora é cidadão desse reino e, consequentemente, jamais o seu rei vai te abandonar. Uma nação muito famosa entre nós, que é os Estados Unidos. Eles têm um lema que eles jamais deixam um soldado para trás. Eu não estou insinuando que você seja soldado, na verdade eu acredito que os soldados são os anjos, mas eu estou insinuando e afirmando que você é um cidadão, e como um cidadão do reino, o seu reino jamais vai te deixar para trás, jamais vai te deixar morrer, mas é preciso que você mude a sua forma de pensar, que você se arrependa. E como que eu vou pensar? Talvez você pergunte. Você vai pensar de acordo com o padrão divino. E como que eu vou descobrir o padrão divino? Você vai começar a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai ver Deus em pessoa, na figura de Jesus, o Cristo, operando, falando e manifestando a sua forma de pensar. Então, se eu não ficar muito atento às palavras de Jesus, ou que em alguns jargões a gente diz, a palavra de Deus tem poder, eu vou viver frustrado. A gente às vezes fica nesse segmento religioso confundindo muito a palavra poder com algo que vai trazer um milagre, mas muitas das vezes a gente quer uma mágica, uma situação que está de ponta cabeça, que ela seja no outro dia ou instantaneamente, como no estalo, ela seja consertada. Milagres Deus usa como intervenção na vida dos homens, para quê? Para que leve a eles ao coração de Deus. O povo, por exemplo, no deserto, junto com Moisés, eles ficavam, quando viam os milagres, eles viam como os atos de Deus. Moisés pegava esses milagres, esses atos de Deus, e ele seguia o caminho deles ao coração de Deus, como que ele pensa, como que ele age, como que ele se sente. E você pode observar que ele era literalmente 1 em 1 milhão. Todo o resto do povo tinha uma outra mentalidade, que onde os milagres viravam quase que um entretenimento. E para Moisés, os milagres levavam ao coração e à mente de Deus. Foram os milagres que talvez ajudaram Moisés a se tornar alguém diferenciado, alguém diferente, e não apenas mais um na multidão. Mais um na multidão, eu vou ter que sofrer, não porque Deus quer, mas porque eu simplesmente vou concordar e vou andar junto com a multidão. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele não diz nada como vem andar com a multidão. Ele diz siga-me. A palavra para você e para mim, hoje, ontem e amanhã, é a mesma. Jesus está dizendo vem e siga-me. É muito mais do que qualquer contexto religioso, muito mais do que ele está te chamando para frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja. Ele está te chamando para ser cidadão do reino dos céus e, consequentemente, viver uma nova realidade de acordo com a mentalidade que ele vivia. Valorize isso, se apegue às palavras de Jesus. Leia esses livros que eu citei, que eu mencionei, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mude a sua forma de pensar hoje, não
amanhã, não depois. É preciso ser mudado hoje para que você não sofra mais e para que pensamentos de pessoas te influenciem e que às vezes te entristeçam porque ainda não entendem a forma de pensar. Essas pessoas podem ser pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolos, o título que você quiser colocar. Se eles não tiverem uma nova mentalidade renovada de acordo com a mente de Cristo, eles vão sim, se você se deixar influenciar por elas e principalmente pelos títulos delas, te abater e te frustrar, e se forem de má fé, vão te dominar e te manipular de acordo com o que elas querem que aconteça. E isso não pode acontecer, porque o único capaz de trazer uma salvação é o próprio Jesus. Ninguém mais foi designado para essa função. O papel desses que eu citei com título e desses que têm um conhecimento maior é de simplesmente direcionar o caminho. Um pastor, você observa com as suas ovelhas, que ele vai conduzindo as ovelhas. Ele não as manipula. Tá, Joel? Eu sei que a gente tocou em vários assuntos. Assista de novo esse vídeo se for preciso. Deixe o Espírito ministrar na sua vida e fique atento. Mas se a principal mensagem que você quiser pegar desse vídeo é: arrependa-se, porque o reino de Deus está entre vós, está entre nós. Mude a forma de pensar, porque senão eu vou viver mentalidade do reino antigo no reino novo. Vai haver conflito, vai haver dor, vai haver muita confusão e no final das contas, muita perca de tempo, quando eu poderia estar fazendo ou pensando como Deus e, consequentemente, a situação de dor e de frustração já teria sido evoluída. Porque um rei responsável jamais vai fazer passos de mágica para te tirar de situações, e sim te mostrar como sair, para que você cresça e desenvolva e se torne cada dia mais parecido com Ele. Grande abraço e até a próxima.